A paz do Senhor, meus irmãos, amigos, alunos aí do grupo de teologia, perguntas e respostas teológicas, onde nós estudamos o hebraico e o grego, né? E quero já aqui rapidamente dizer para os irmãos que peço ajuda e a cooperação de todos para que aqueles que não se inscreveram ainda se inscrevam no meu canal do YouTube, né? Pregador Marcos Farias Milo Oficial, onde você vai encontrar mais de 70 vídeos de estudos de textos bíblicos no hebraico, no grego, também um pouco de cultura judaica, um pouco de exegese, um pouco de hermenêutica, um pouco de homilética, tem bastante coisa ali, tá? E hoje, irmãos, eu prometo para os irmãos que eu não irei falar em hebraico, não irei estudar aqui com os irmãos hebraicos, prometo, mas o grego, tá? Então nós vamos ver aqui, irmãos, a Parashá do livro ali de Yohanan, Aleph, tá? Ou seja, o livro de João, capítulo 1 e versículo 1, tá? Aonde diz ali, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Então nós vamos ver a parte A e a parte B, para não ser muito extensos no estudo, tá bom? Então, nós vamos ver ali, no princípio era o verbo, tá? E depois nós vamos ver, e o verbo era Deus, tá? Então, a parte A diz assim, ó. Os irmãos conseguem enxergar? Está escrito ali, ó. Inarque en hologos, que está no grego, né? Que quer dizer, no princípio era o verbo. Então aqui, ó, inarque, por que não está dizendo e na eternidade? Está dizendo em um princípio. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Ou seja, inarque en hologos. No princípio era o verbo. Então, como diz lá em Apocalipse 3 e 14, que diz que Jesus, ele não era eterno para trás. Parece um absurdo de tudo que nós já ouvimos e estudamos, né? Sabe, existe o crente papagaio, só fala o que ouve, entendeu? Ele não estuda. Então, se formos ver por isso, aqui há uma revelação. Isso aqui você não vai encontrar em outro lugar, somente na palavra, estudando os originais, não estudando o que o pregador falou. Então, como diz lá em Apocalipse 13:14, que Jesus é o princípio da criação. Então, inarque, no princípio, não está dizendo na eternidade, está dizendo num começo, em um princípio, no princípio, houve um pontapé, houve um começo. É aí que prova a dificuldade que fica um estudo quando as pessoas colocam a teologia na frente da gramática. Isso aqui até não é muito Bíblia, isso aqui é português, tá? Está falando de um início, tá? No princípio era o verbo, inarque en hologos. Quem é o hologos? Que no grego é palavra. A palavra é Jesus. Então houve um começo para Jesus. E se você for ver a continuação diz, e o verbo estava com Deus. Aí vamos para a parte B que diz, kaiteos en hologos. Ó, kaiteos en hologos. Que quer dizer, e o verbo estava com Deus. No grego está assim, e Deus era o verbo. Então Jesus Cristo, nós dizemos Jesus é a palavra de Deus. Aleluia, e é verdade. Mas se você for ver o que é palavra, Deus sempre quis nos ensinar. Ele nos ensinou na dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, da lei, até que chegamos à graça, aonde ninguém deu ouvido à palavra de Deus em todas as outras dispensações. Agora a palavra de Deus teve que sair de dentro de Deus. Por isso que diz a parte B, kaiteos en hologos, e o verbo era Deus. E o verbo estava em Deus. Jesus
a palavra de Deus se materializou como uma pessoa de Jesus Cristo. Por isso que se diz que Jesus é a expressa imagem do amor de Deus. É a maior revelação de Deus em amor, está revelada na pessoa de Jesus Cristo. É como todo o ensinamento de Deus se materializasse uma pessoa e viesse agora nos ensinar. Por isso que diz que Jesus é a palavra que sai da boca de Deus. Kaiteos en hologos. Inarque en hologos. Kaiteos en hologos. No princípio era o verbo. Kaiteos en hologos. E Deus era a palavra, ou o verbo estava em Deus. Então Jesus saiu de dentro de Deus. Saiu de dentro dele. Aqui está a revelação desta passagem bíblica de Yohanan, capítulo 1, versículo 1. João 1 e 1. Tá? Jesus, ele é Deus porque saiu de Deus, é a essência de Deus. Que eu possa ter sido de bênção aí para os irmãos, que possa ter conseguido ajudar os irmãos em algo aí sobre esse texto, tá bom? Que Deus abençoe e pronto aí para um próximo estudo aí no grego, ou talvez até no hebraico aí, tá bom? Deus abençoe.